Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Band Entrevista. Em fevereiro de 2019, a Câmara dos Deputados vai iniciar o novo mandato com a mais alta taxa de renovação desde as eleições de 1998. Pela primeira vez, os deputados reeleitos vão representar menos da metade das 513 cadeiras do Legislativo Federal. E entre esses novatos no Congresso Nacional está o quarto deputado federal mais bem votado no estado de São Paulo, o ativista político Kim Kataguiri, eleito pelo Partido Democratas com quase 500 mil de votos. Kim ficou muito conhecido na internet, foi idealizador do movimento Brasil Livre em 2014, o MBL, um dos protagonistas do impeachment da ex-presidente Dilma do PT. Em 2015, foi considerado um dos jovens mais influentes do mundo pela revista norte-americana Time. Um ano depois, ganhou uma coluna semanal no site Folha de São Paulo e também é autor do livro Quem é esse moleque para estar na Folha? Com apenas 22 anos, é um dos mais jovens deputados federais dessa nova legislatura. Nosso entrevistado de hoje no Band Entrevista, que também tem a participação do jornalista Elcio Costa. Obrigado. Kim, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E eu começo te perguntando, nesses últimos 4 anos, a internet acabou sendo aí o seu principal palanque. A partir da eleição de 2018, você ganhou a oportunidade de efetivamente aí entrar no jogo, né, e tentar colocar em prática suas ideias em prol aí do país. E além de continuar sendo essa pedra no sapato da esquerda, quais são as propostas, quais serão as suas bandeiras durante o seu mandato? Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Peço licença para discordar de um pressuposto da sua pergunta, que eu não realmente acredito que só a partir do mandato institucional que eu passei a fazer parte do jogo. E eu acho que toda a população tem que ter consciência de que durante todas as manifestações, de todos os atos políticos que foram realizados, sempre a manifestação, sempre a população fez parte do jogo, faz parte do jogo e não necessariamente você precisa ter um mandato para influenciar no jogo político. Aliás, eu acredito até que enquanto líder do MBL, a minha influência dentro do Congresso Nacional é até maior do que enquanto parlamentar, que eu não deixo de ser só mais um voto entre os 513. Eu concordo com você com essa colocação, exatamente porque de repente o MBL tem uma força expressiva dentro do Congresso, você é um deputado entre 500 e tanto. O que fez você mudar de líder do MBL para tentar um mandato? Aliás, fazendo uma brincadeira, com o nome do seu livro, afinal, quem é esse moleque para estar no Congresso Nacional? Perfeito. Bom, aí discordo de um pressuposto da sua pergunta também, porque eu não deixei de ser líder do MBL para me candidatar. Continuo sendo líder do MBL, me candidatei. Mas você passou para uma outra função, que hoje é um cargo constituído a partir de fevereiro. O patamar institucional é positivo a partir do momento que você tem a disposição de apresentar propostas e não é só reativo, né? Acho que a maior pena para aquele que é bem sucedido em derrubar um determinado regime, um determinado governo, uma determinada ideologia, é oferecer uma alternativa. Eu acho que esse dever de oferecer uma alternativa me levou a disputar um mandato eletivo e também a me juntar a outros pelo país que também se lançaram pelo MBL, diversos partidos políticos diferentes, mas todos com a mesma plataforma. Então, acho que a ideia da gente levantar um debate institucional sobre uma reforma previdenciária, uma reforma política, tributária, uma revisão sobre o Pacto Federativo, um corte de privilégios em todos os setores do funcionalismo público, fez com que a gente levantasse enquanto bancada, porque acho que é a melhor maneira que você tem para levantar um debate propositivo e não só ser refém daquilo que já tem sido discutido em Brasília. E Kim, da onde saiu esse ativismo político? Essa decisão foi sua? Teve alguma influência de alguém da sua família? Durante a construção aí desse movimento do MBL, você já imaginava a possibilidade de uma eleição para um cargo eletivo? Ele aconteceu durante o processo? Conta um pouco dessa história. Na verdade, na minha família sempre foi uma família normal, digamos assim, né? Aquela que vota de 2 em 2 anos e não lembra quem votou. É um cidadão brasileiro médio, né? Que não se interessa por política, não se fala muito em política. Pelo contrário, né, quando no início ali, quando eu comecei a me envolver, quando eu comecei a fazer vídeos para a internet e tal, meus pais vinham até com uma certa preocupação, né, medo da exposição, tal, o perigo de estar se envolvendo com política, tal, que é o perigo que é visto pelo cidadão médio mesmo. Você está mexendo com política, às vezes as pessoas acreditam que a política é uma espécie de mão de Midas às avessas, assim, que tudo que toca corrompe, né? Então não interessa quem você seja, qual a sua história, o que você estudou, o que você não estudou, o que você defendeu a vida inteira. A partir do momento que você
entra para a política, você passou a ser um malvadão, passou a ser um bicho-papão. Você passou da turma do mal. Passou a ser da turma dos bandidos. É político e é bandido, e que para mim é aliás, uma das motivações que me fez entrar para a política, porque se você pensa que todo político é bandido, então qual que é a alternativa à política, né? Então vai colocar um tanque em frente ao Congresso Nacional, vai fechar, né? A alternativa à política. A política surgiu. E aproveitando para fazer mais um parêntese, eu não gosto do termo também nova política, que vem sendo utilizado por muitas pessoas, porque a origem da política antiga, como surgiu, é virtuosa, é positiva. Ela surgiu justamente para substituir conflitos armados, ela justamente surgiu para oferecer uma saída institucional, democrática e pacífica para solucionar os problemas da sociedade. Antes da política, era um arrancando a cabeça do outro para saber quem seria o próximo César. Então, a política antiga, na sua origem, já é virtuosa. Para mim, não existe velha ou nova política. Não tem nada de novo no que vem sendo feito. Mas você é uma renovação. Para o Congresso Nacional, mas não em maneira de fazer política, você já fazia política virtuosa no Senado de Atenas, né? Agora você está chegando no Congresso a partir de fevereiro, você vai tomar posse. Você está chegando no Congresso, já está querendo chegar, inclusive, no andar de cima. Muita gente, inclusive, critica você sobre isso nos meios políticos. Você vai disputar, se colocou como uma opção para disputar a presidência da Câmara contra o Rodrigo Maia, possivelmente, que é do mesmo partido. Por que você se lançou? Realmente, qual você acha a sua chance nessa disputa? O que você acha que rumo que você pode dar diferente, por exemplo, para a Câmara Federal? Olha, acho que antes de qualquer coisa, a diferença já começa na candidatura, no debate, porque isso é uma das coisas que você colocou, né? Os mais velhos da Câmara colocam que, chegou agora, quer sentar na janelinha, está despreparado, não conhece o processo legislativo, não conhece o funcionamento da casa. E uma das minhas propostas em resposta a essa reação dos mais velhos é falar, bom, então vamos promover um debate na imprensa, seja em veículos de comunicação, aqui como a própria televisão ou rádio, ou mesmo utilizar os veículos da Câmara, os veículos oficiais, para que efetivamente os outros parlamentares e a população saiba quem é que de fato entende de processo legislativo, de regimento interno da Câmara e quem é que tem as melhores propostas para presidir a Câmara dos Deputados. Porque se ficar claro e evidente no debate que eu sou absolutamente despreparado, que eu não tenho pauta ou que eu não conheço o processo legislativo, eu já fico deslegitimado de saída já. Os outros parlamentares e a população já vão ver que, na verdade, eu só saí para fazer pirotecnia. Com franqueza, qual a sua chance nessa disputa? Eu acho que é pouco provável, né, mas eu acho possível vencer essas eleições e justamente por isso continuo militando por isso. Acredito até que dá para a gente fazer uma analogia em relação ao impeachment. Eu sempre ouvi, desde o início que a gente começou o movimento do impeachment, que era muito difícil, que era muito difícil, que era muito difícil. E, de fato, era muito difícil. Primeiro, nem o PSDB, nem a oposição queria pedir o impeachment, né? A primeira pessoa a falar que o impeachment foi o golpe não foi nem o governo, foi o Aécio, né? Na Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul. E depois disso, você ainda teve o fatiamento do julgamento do rito do impeachment no Supremo Tribunal Federal, que deu mais poderes para o Senado de Renan Calheiros, que era aliado da então presidente Dilma Rousseff. Aí depois disso, teve outro banho de água fria, que era o MDB utilizando seu posicionamento para ter mais ministérios em vez de derrubar o governo. Então, esse tipo de dificuldade, eu acho que o MBL e eu sempre enfrentamos e ainda assim, mesmo com as condições sendo adversas, eu mantenho minha postura, porque acho que ainda que eu não vença, a minha candidatura faz bem para o debate. Tá certo. Primeira parada no Band Entrevista deste domingo. A gente vai para um rápido intervalo. Volta em instantes. Continue com a gente.